inovação é cultura, não é tecnologia. É prática, não é exclusivamente teoria. Então a gente precisa ter a cultura e praticar o questionamento dos produtos atuais, o erro, o aprendizado com o erro. Não é tecnologia, não é o presidente dando um recado que agora a gente vai ser inovador. Bom. Pessoas, no final do dia, pessoas, prática e cultura. Fala galerinha do Threadcast, começando mais um episódio aqui com vocês, bem-vindos aí ao nosso canal. Como vocês estão vendo, acho que vocês já conhecem essas duas figuras ilustres aqui. Ficou uma pendência de um outro episódio, depois a gente vai startar um papo aqui. Mas seguindo para quem não nos conhece, né, sou o Adeja, analista de sistemas e negócio e também QA aqui na Salf. Sempre comigo ela. Eu sou a Luciana, sou líder técnico aqui na Salf. E estamos aqui, né? Vamos falar com essas duas figuras aqui de novo, né? Renatão, que é o nosso comercial aqui da Salf, depois vai se apresentar mais um pouquinho para vocês. E grande Marcão, tá aqui de novo, obrigado mais uma vez pela presença de vocês aí, meus queridos. Renato, por favor, aquela câmera ali é toda tua. Sabe que aquela ali é que tu faz a choradeira, faz negócio aí, essa daí que tu fala, né? Isso aí, boa noite, pessoal. É legal estar aqui de novo com vocês. Tô curtindo bastante fazer esse bate-papo aqui. E é isso aí, vamos falar com o Marco aí, vamos dar uma continuidade naquilo que nós tínhamos startado aí em agosto, né? Final de agosto a gente conversou. Aí. E Marco? Bem-vindo aí, cara, por favor. Aquele bate-papo básico inicial aí. Isso, muito obrigado por me aceitarem de volta. Na verdade, a gente ficou com umas pendências, né? Algumas coisas para corrigir, outras para complementar aqui. Boa, isso aí. Então, eu sou, para quem não assistiu o episódio 1, né? É isso aí. Que a gente vai colocar o link, né? Boa. Pra quem não assistiu aqui embaixo. Eles não têm relação de dependência, mas quase tem. Vamos prestigiar o 1, talvez valha a pena assistir os dois. Então, eu sou o Marco Migliavac, trabalho na Bimodal, a gente faz consultoria de inovação e vamos falar sobre isso hoje, né? Exatamente. Isso aí. Sequenciar um papo um pouco mais de inovação. Isso. E aí eu vou dizer o seguinte, né? Faça a tua pergunta. Eu sei que tu tá louco pra fazer a tua pergunta. Faz 3 meses que ele escreveu no papel, farei essa pergunta para o Marco. Na verdade, só resgatando. Então, isso aí, resgata pra nós aí. O episódio 1, né? E agora a gente tá na temporada 2. Isso aí. Do nosso Threadcast aí com o Marco. E eu me lembro que eu questionei no final para ele a questão do perfil mais adequado para trabalhar com inovação. Perfeito, cara. E eu até respondi a pergunta porque ele no entremeio ele falou, não, são pessoas que gostam de resolver problemas. E aí eu pergunto o seguinte, eu acho que baseado nisso, tendo uma equipe multidisciplinar, quer dizer, o melhor dos mundos seria ter uma equipe inteira gostando de resolver problemas. Esse é o melhor dos mundos. E o pior dos mundos seria ter só uma pessoa ou nenhuma. E aí, Marco, eu te pergunto, o que tu pode falar sobre isso? Pouca coisa, né? Qual que é o normal? Então... O perfil mais aproximado ao ideal. Eu já praticando, né? Uma das coisas que eu aprendi com esses processos de inovação é que se a resposta para um problema ela vem muito rápido, ela tá errada. Então, assim, nunca é a primeira resposta e nem é uma resposta simples. Não existe resposta simples para problema complexo. E a pergunta do Renato é uma questão complexa, né? Qual o perfil? O perfil é A, B ou C. Sim, a gente comentou, né? E tu captou lá bem no primeiro episódio que eu tinha comentado que são pessoas que gostam de resolver problema. Sim, essa é uma parte da resposta, né? Mas ela não é só isso. Porque essa questão de qual é o perfil, e a gente já tinha comentado sobre isso, que não é uma pessoa que ela gosta de receber demandas, né? Ela gosta de receber tarefas para executar. Ela gosta de receber o problema e usar o seu conhecimento ou o conhecimento do time para encontrar uma hipótese de solução para isso. Então, só que também tem que ter o cuidado que a pessoa tem que gostar de problema, mas tem que gostar de solução. Porque senão a gente vai ter aquele perfil que adora ficar estudando o problema o resto da vida e nunca vai
trazer uma a hipótese de solução. O cara é questionador, mas daqui a pouco não é resolutivo, né? Exatamente, O cara não traz ele o tem resultado iniciativa, do mas não tem acabativa, né? Ele fica só nas iniciativas. Então, a gente precisa de alguém que goste de problema, mas que goste de exercitar isso. E isso é uma das coisas que inovação, a gente cada vez mais tem certeza que a inovação, o perfil das pessoas, o perfil do time, ele evolui, ele fica mais eficiente na inovação com a prática. Então, assim, tu precisa praticar a inovação. Porque quando tu começa a trabalhar partindo de um problema, buscando uma solução que não existe, não é conhecida, é um trabalho árduo, tu precisa aprender a fazer isso. E aí, eu sempre faço uma analogia, que eu adoro fazer as analogias, né? Que é como aprender a nadar. Tu pode ficar assistindo o vídeo do Michael Phelps 24 horas por dia durante 30 dias. Quando tu pular na piscina, sabe o que vai acontecer contigo? Vai morrer afogado. Vai afundar que nem uma pedra. Exatamente. Então tu precisa assistir um pouquinho dos vídeos do Phelps e pular na piscina com as boinhas e vai praticando. E vai colocando em prática. Aí tu vai aprender a nadar. Então, não adianta tu estudar e não colocar aquilo em prática, não cometer os erros, não aprender com os erros, não revisitar aquilo ali e praticar novamente. Então, inovação precisa prática. Não posso esperar ficar perfeito. Então, a pessoa precisa ter gosto por problema, por receber problemas e ter iniciativa e coragem para experimentar. Agora, a pessoa, né? Tu perguntou, a pessoa ou o time, aí tu falou em multidisciplinariedade, palavra longa. Sim. E daí eu vou resgatar aqui um fato horroroso do episódio 1, que eu fui citar uma explanação do Steve Wozniak, que eu fui falar aquele dia, deu um branco, passei vergonha aqui, na verdade. Que a gente falou, não, tudo bem, fica tranquilo, depois a gente volta. Mas eu não fiquei tranquilo, porque isso é uma heresia. Então, uma palestra que o Wozniak fez aqui na PUC, ele comentou sobre essa questão da multidisciplinariedade e ele considera que startups, células de inovação, iniciativas de inovação, principalmente se tu tem um negócio novo, o sucesso depende dessa diversidade de pensamento. E ele elencou como sucesso da Apple e como o sucesso de outras empresas e outras startups, que é tu ter no mínimo uma pessoa de produto, que pensa a funcionalidade, a feature, os recursos, os poderes que tu vai dar para o usuário. Uma pessoa de tecnologia que consiga viabilizar, que domine a tecnologia amplamente para conseguir colocar, tenha muita competência em tecnologia para aplicar a tecnologia, e uma pessoa de marketing. Só que aí ele frisou que o marketing não é o marketing que a gente muitas vezes conhece como a propaganda e tal, mas o marketing onde ele está muito direcionado às necessidades do consumidor do usuário, e identificando, né, e criando essa relação produto com o usuário, o potencial usuário. E aí ele falou que na Apple era isso. O Steve Jobs era o cara de produto, ele era o cara de tecnologia, e o Regis McKenna, que também teve aqui na PUC, eu tive o prazer até de conversar com ele, ele era o cara de marketing, mas era o cara de marketing do ponto de vista de saber apresentar o produto para o consumidor, saber criar a necessidade, identificar o consumidor, identificar um problema que sequer ele sabia que tinha, e ali estava a solução, então tu cria demanda. Então, essa multidisciplinariedade passa muito por isso. E aí eu estendo isso, baseado na minha experiência, que esse time, para gerar inovação, ele precisa ser multidisciplinar em todos os aspectos, os mais variados possível. Então, quanto mais diversa for a tua equipe, independente da skill, se tu tem um cara que é um desenvolvedor de tecnologia, um cara de marketing, um cara que é um economista, um cara que é
de qualquer área. Quanto mais diversa a formação e conhecimento técnico, melhor. Mas de preferência que tu tenha pessoas que estudaram em escola pública e em escola particular, que tu tenha pessoas que vêm de famílias não tão abastadas, não tão ricas, pessoas que vieram, porque daí tu começa a ter um pensamento, mesmo que ele esteja direcionado por um único problema, para encontrar a solução para um problema, tu tem diversos pontos de vista. Então, assim, é muito difícil tu encontrar uma solução para a mobilidade urbana, tendo no teu time pessoas que só vão trabalhar de carro. Perfeito. Tu não tem lugar de fala, Entra né? a palavra exata aí nesse sentido, exata não, mas que combina bem com isso que a gente está falando, que a gente usa muito e atualmente é o que se diz relacionado à diversidade, a gente está falando de diversidade até de cultura, né? Isso. E não só de vivência, de Exato. tudo, é tudo, é diversidade num contexto Então, amplíssimo, né? Tem que ter essa diversidade. E essa diversidade, então, pelo que tu está falando, ela vai criando até um ambiente propício para que a inovação aconteça. Então, porque daí tem a questão do foco e do desfoco, que assim, é muito importante tu ficar focado, né? Até no outro episódio eu falei das startups que os Sim. caras comem e dormem aquele problema. Exato. Mas o excesso de foco pode cegar também. Também. Então, quando tu traz pessoas numa célula de inovação, dentro de uma grande empresa, por exemplo, tu ter pessoas que conhecem muito a empresa, os produtos, os processos, e juntar com pessoas que vieram de fora ou de outra indústria, ele vai se dar o direito de fazer as perguntas idiotas. E às vezes a pergunta idiota levanta alguma coisa que ninguém está percebendo porque está extremamente focado. Então, diversidade também. Pessoas... que as pessoas estão aqui dentro, elas estão viciadas. Não. A gente precisa ter pessoas que dominam, né, para não cometer os mesmos erros. Perfeito. E a gente precisa trazer pessoas de fora que estão dispostas a cometer erros, né? Por quê? Porque não tem compromisso com aquilo que está posto. Então essa diversidade, ela precisa ser em todos os aspectos. Faixa etária, mesma coisa. Não adianta ter um time lá de pessoas super experientes. Tem que mesclar. Então essa é muito importante. Pensamentos diferentes, ideias diferentes. Background diferente, experiência de vida diferente. Claro, isso vai depender do tipo de inovação que a gente está falando que vai fazer. Do tipo de produto que a gente está trabalhando, claro, não é? Né? Então, tem produtos que, como eu falei, dei o exemplo, todo mundo vai trabalhar de carro, ninguém vai ter transporte público. Se tu está fazendo um produto de mobilidade, talvez isso seja importante. Se tu está fazendo um outro produto, talvez não seja importante. Então, mas é importante tu pensar e ter essa diversidade. E quando a gente fala muito em diversidade, a gente fala muito de skills, né? De formação e tal. Eu considero isso muito mais. Sim. Muito mais. Eu vou trazer um case assim, né? A gente teve a oportunidade aqui com a Salf de fazer, e aí até acho que foi no ano passado, tá? Não quero falar bobagem aqui, mas acho que foi no ano passado que a gente fez, que foi uma parceria com o Senac, que a gente fez, a gente tem várias parcerias aqui e tal, e eu tive a oportunidade de ser mentor lá, num processo que eles tiveram de uma função de pegar as turmas lá, e fizeram, não vou dizer um hackathon, mas vamos direcionar pra isso, tá? Tive a oportunidade de ser um mentor num hackathon lá. E aí, a gente passou 2 dias indo lá, trocando ideia com a galera e tal. E aí, o que eu quero trazer desse case, né? O Senac foi muito inteligente naquele momento, porque o que eles fizeram? Eles pegaram um produto externo, porque eles fizeram uma parceria, se eu não me engano, foi com o IP Saúde, no momento que eles fizeram, e o IP trouxe uma necessidade de produto. IP Saúde, só pra ficar claro, tá? O IP Saúde. Então, tu tem sistema e saúde, tá? Né? Tecnologia e saúde. O que o Senac foi inteligentíssimo em fazer? Eles tinham turmas lá da galera, obviamente, de TI, aí tinha uma galera de marketing, tal, não sei o que, de comunicação, lá, e eles têm um curso específico de maioridade relacionado a acompanhantes de idosos. Eles botaram junto no hackathon. Mata exatamente isso que tu tá falando, cara. Porque isso foi perfeito. Quando a gente chegou lá e eu comecei a conversar com a galera, tinha umas pessoas mais idosas assim, eu fiquei perguntando, que massa a galera estudando TI. Só que quando eles começaram a se apresentar, eu disse, como assim do curso de acompanhante de idosos, né? Aí eu chamei o pessoal do curso, por que vocês fizeram isso? Aí foi que a gente entendeu também qual era o produto e tal, era meio que um segredo meio escanteado para eles trazerem a ideia, não trazer quem é o provedor, o stakeholder ali, né? Só trouxeram o problema, né?
E aí, quando a gente... Claro, perfeito, cara. Porque daí, pô, tu tá a acessibilidade do idoso em tal lugar, como é que eles vão fazer pra ter o cartãozinho, não sei do que. Cara, Até pra exatamente o quem que tu vai tá falando me veio na hora, isso aí. entender, Essa né? diversidade que é o que a gente tá falando aqui agora, que não tem nada a ver só com skills. Tem a ver com necessidade de várias outras áreas de envolvimento para que o produto seja coerente. Exatamente. E buscando para nossa área, o que é legal nisso? Porque tu não vai receber uma tarefa lá para desenvolver de qualquer jeito. Tu vai entender cada ponto, cada necessidade e até o teu próprio olhar, não só de desenvolvedor, vai mudar para aquilo. Vai abrir a tua mente, até tu vai acabar se vendo naquelas situações e colocando também, mas pode acontecer isso. Tá nesse comentário aqui. Desculpa, tá? Agora eu vou dizer assim, agora tu vai. Exato. Mas é exatamente nessa segunda caixinha que a gente tem anotado na nossa colinha aqui, ó. A importância da criatividade, pensamento crítico e resolução dos problemas. Tá aí, cara. Pra tu ser criativo, tu tem que ter uma diversidade de envolvimento. Pra tu ter mais pensamento crítico, tu tem que ter mais discussões, perguntas, entre aspas, bobas, né? Perguntas idiotas, né? Que a gente fala. Mas nenhuma pergunta na realidade é idiota ou boa, porque... Então, é porque a pessoa Vai se tra- permite. Isso. Exato. Então ela se permite, né? Porque ela não é o expert naquele assunto, então ela se permite fazer uma pergunta que parece boba. Só que às vezes ao responder a pergunta, eu trabalhei lá no início da minha carreira em fábrica de calçado. E eu trabalhava no planejamento industrial. Então a gente estava sempre muito focado em produtividade, tinha muito questão de processo, tempos e métodos e tal. E seguidamente tinha visitas, né, na fábrica. E uma das coisas que eu sempre pedia para fazer a visita. Então tinha muitos alunos do curso, sei lá, de engenharia de produção e tal. E aí a gente passava pelo chão de fábrica e eles perguntavam, pô, essa máquina aqui, por que ela tá nessa posição, por que não tá... Claro, 90% das perguntas não fazem sentido. Daqui a pouco, por que essa máquina tá assim, não é assim? Daí eu, cara, por que nunca ninguém pensou nisso? Tipo, como que a gente nunca viu, talvez, se colocado... né, Ao nessa contrário, posição, talvez. ficar- Isso. Então, por quê? Porque um cara que tá 5 anos na fábrica, ele não se dá mais o direito de perguntar por que o cara vai dizer, cara, tu tá aqui há 5 anos, tu não entendeu ainda por que essa Entrei, máquina era tá assim, era Isso. assim. É. Então o cara, ele começa a se colocar... Não sei se né, eu trabalho aqui, né? tudo que a gente perdeu quando era criança, a gente fazia todas aquelas perguntas, né? Por quê? Porque depois a gente vai ficando adulto, vai se autocensurando, dizendo, não posso mais fazer essa pergunta, eu sou um cara, né? Então, tu não ser expert te permite fazer perguntas que vão questionar o que está posto. Então, essa combinação e até mesmo perguntas técnicas. Mas por que isso é complexo de implementar? Sei lá, o cara lá de desenvolvedor, por que isso aí é tão complexo? Por que tu demora tanto tempo para implementar isso aí? Tá, mas se tu fizesse, 90% vão ser perguntas, mas daqui a pouco, cara... Então tu não pode banir isso. E tem uma questão que tem um cara que eu já citei no episódio 1 lá, que é o Rivadavia Drummond, que é um estudioso, PhD em inovação e tal. E daí ele fala que ferramentas e linguagens usadas em negócios previsíveis não pode ser usado em negócios que não são previsíveis. Ou seja, tu não pode ter um negócio que tu tem há anos, que tu tá operando, que tá, né, em voo de cruzeiro, que tu faz lá. Aí ele cita, né, alguns exemplos que a gente acaba, e daí muitas vezes tá usando isso e pensa, meu Deus, é verdade. Então técnicas como brainstorm, como focus group, tu faz isso para inovar. Parece legal, né? Fazer um brainstorm, usa essas palavras e tal, então eu tô usando, né, Vamos inglesar o negócio. E tô usando técnicas novas, né? Engajando as pessoas para encontrar soluções. Isso, cara, sem que o cliente seja o protagonista, não tem valor nenhum, né? Nós vamos reunir um grupo de pessoas que trabalham aqui na empresa há 1000 anos e nós vamos fazer um brainstorm para gerar uma novidade. Que novidade que vai sair? Não vai sair novidade nenhuma. Então tu precisa trazer o cliente não para participar, porque ele vai ser sufocado. Precisa trazer o cliente para protagonizar. Eu vou facilitar um brainstorm que meus clientes vão falar sobre os problemas que ele tem. Então, qualquer uma dessas técnicas vai gerar nada de inovação
se o cliente, quem sente a dor, quem tem, como tu falou, as pessoas que são os cuidadores dos idosos. Sim. Cara, esses caras aí que sabem, né? Com onde é que tá certeza. pegando, né? Com certeza. Fiz um aplicativo muito legal que o cliente, que o idoso lá pode chamar o SOS lá. Não. Tá, mas tu já viu esse cara usando? Ele enxerga o smartphone? botão. O botão tá Exato. viável pra ele clicar no botão. Minha mãe tem 93 anos. Minha mãe tem muita dificuldade de usar um smartphone. Por um simples motivo. Ele muda a interface toda hora. Uhum. O teclado vira numérico, vira não sei o que. Ela é mal acostumada com um negócio que é fixo, que o A é sempre aqui, o B. Então a interface que muda e vai pro contexto. Então, tu sabe, se o idoso tem essa habilidade, então, quando tu tá falando, o teu mundo é um grupo de pessoas de 30 anos, Sim, esquece, né? esquece. Esquece. Então, Perfeito. isso tu nem enxerga isso. Então, se tu não traz o cliente para essa posição ali, para gerar empatia, né, ou para trazer, essas técnicas aí nenhuma vai funcionar. Sim. Nenhuma vai funcionar, mas vai gerar soluções bem imprevisíveis. Não vão Na gerar. realidade não é nada de inovação, né? Não vai gerar mais do mesmo. É. Tá? Vai gerar mais do mesmo. Marco, só desculpa te interromper. Não. Uma pergunta ainda que ficou em relação ao perfil inovador, né? E até tu falaste ali, claro, que até para as pessoas ficarem motivadas e tal, tem que ter uma solução, tem que achar uma solução. Mas a gente sabe que às vezes não se acha essa solução, né? Ou a solução que a gente acha não era aquela esperada. Como que acontece isso? O que acontece Então, depois? A cultura de inovação, ela já não deve criar a expectativa que tu vai encontrar uma solução. Solução já é uma palavra muito forte. Ok. Ela provavelmente vai achar uma hipótese de solução. De melhora. Uma hipótese que vai resolver aquele problema, mas tu não sabe no momento se vai resolver ou não. E daí tem uma outra coisa que eu gosto muito também, que o Riva fala muito sobre isso, é que assim, ó, eu tava falando antes, vou juntar os dois assuntos. Tu traz o cliente ou tu traz quem tem a dor, né? Sim. Ou quem representa bem o cliente para participar. Mas nunca pergunte para ele qual é a solução. O que tu acha? O que tu quer? espera aqui O que nesse tu quer? O que tu espera? Não. Então a frase que eu gosto muito é assim, ó. Inovador inova. Cliente valida. O cliente, ele não inova. Ele valida a tua inovação. Perfeito. Então, quando a Apple inventou lá o iPhone, não foi o cliente que inventou. Ninguém pediu lá para o Steve Jobs fazer um iPhone. Ele criou o iPhone. Tô simplificando muito toda essa história, mas ele criou o iPhone e botou na mão das pessoas. A gente deixa os dois links dos dois filmes que tem do Jobs, a gente deixa pra galera olhar Então, aqui, tem duas visões diferentes da história isso. e dá pra dar uma olhada. Mas simplificando muito, é isso, né? Eu vou pegar um exemplo bem mais básico, né? Quando a 3M inventou o post-it, ela inovou o post-it. Mas quem validou e ficou viciado em post-it foi os usuários. Né? Exatamente. Agora, ela inovou. Agora, ninguém pediu pra trazer. Cara, você precisa fazer um post-it. Eu tô precisando muito pra Um papelzinho. botar na Preciso parede lá de da uma firma coisa pra parecer icônica, moderno. Porque se eu vou encher a parede de post-it, eu vou parecer moderno. Então, ninguém pediu isso pra 3M. A 3M criou o post-it. E os clientes validaram a inovação. E tem dezenas e centenas dela que eles criaram e o cliente não validou e morreu na casca. Então, quando o que tu espera de um grupo de pessoas, de um time que está trabalhando em inovação, não é uma solução, é uma hipótese. A hipótese pode surgir e pode não ter viabilidade técnica ou econômica de fazer aquilo ali. Então, por isso que, voltando lá ao princípio, para nós nunca a tecnologia é motivadora. Tecnologia é viabilizadora. E muitas vezes ela é inviabilizadora. Então tu tem uma ideia brilhante, só que a tecnologia não chega lá. Hoje eu estava tendo uma conversa muito, muito interessante, sim, porque eu trabalhei em grupo de comunicação, né? Rádio, jornal, televisão. Cara, o negócio que a gente sempre achou mais parecido com a internet é rádio. Porque rádio
tem mobilidade, tu tem o rádio local, tu tem o rádio a pilha e tal. O rádio tem interatividade, então entrevista pessoas online, manda e tal. Peça a sua música desde 1964. É mais imediato? Pede, é imediato. Tu troca a pauta imediatamente, tá? Aconteceu agora um incêndio aqui, tu tá lá em 10 minutos, tá no ar. Então, o rádio tem todas as características que a internet tem. E daí a conversa que a gente estava tendo hoje era quando tu cria uma inovação e essa inovação não decola porque ela está à frente do seu tempo ou porque a tecnologia não viabiliza ela e depois ela volta numa outra onda, que é exatamente o que nós estamos fazendo aqui hoje. O podcast, quando eu trabalhava no Clique em 2006, a gente fazia podcast. E o podcast a gente fazia do jeito que é hoje. Então tu tinha coluna de podcast, o cara que falava sobre futebol, o cara que falava, sei lá, sobre shows, o cara que falava sobre humor. A gente tinha isso, 2006, 2007. Era um negócio legal, mas nunca decolou. Há alguns anos atrás, esse negócio tomou uma proporção. Agora, o que é isso que a gente está fazendo aqui hoje? Que é muito parecido, inclusive. Isso que é o programa de rádio. Exatamente. Qual que é a diferença? Que ele não é linear. Então as pessoas vão poder ouvir aonde elas quiserem. Que hora elas quiserem. Seja com vídeo, né? A rádio agora também tem vídeo, né? Sim. Ou só o áudio. Mas o que aconteceu diferente que agora na segunda onda do podcast ele explodiu? É que é o seguinte, não fazia muito sentido tu sentar na tua mesa, no teu desktop e ouvir um podcast. Ah, sim. Quando a internet foi para dentro do celular, tu pegou o teu celular e tu botou no carro ou tu botou na tua casa e tu tá cozinhando e ouvindo o Threadcast. Desses caras que acham que entende alguma coisa de inovação, eu tô falando. Então a tecnologia viabilizou com que o podcast ficasse ainda mais parecido com a rádio. Sim. E aí ele explodiu como um sucesso de produto. Mas ele é o mesmo produto de 15 anos atrás. Só que a tecnologia agora viabilizou ele. Deu alcance. Né? Exatamente. Então o podcast hoje é a plataforma de streaming que, assim como o Netflix está para a televisão ou para o cinema, o podcast ele está para o rádio. Então, assim, tu escuta a hora que tu quiser, com mobilidade. O produto mudou, é o mesmo, só que a tecnologia viabilizou. Então, às vezes, a solução, Renato, ela vem, a hipótese, ela é validada ou invalidada por tecnologia, né? Ou pelo usuário. Porque o time que criou a hipótese, ele acha aquela solução maravilhosa. Porque é minha, né? Então, se é minha, é maravilhosa, por definição. É a melhor. É a melhor. Só que muitas vezes o usuário não valida isso. Ele diz, cara, isso aqui pra mim não tem valor, isso aqui não se aplica, isso aqui tá desalinhado. Então, essa geração... Isso é uma das coisas que mais frustra iniciativas de inovação, que é não gerar uma solução. Sim. Ou quanto vai custar a solução? Mas, cara, eu nem sei se vai ter solução. Quanto é que vai custar para desenvolver a solução que vocês vão encontrar? Então, quem não tem... Cara, essa pergunta é massa, né? Essa pergunta é muito massa, né? Tá, quanto é que vai custar o que vocês estão tentando achar aí? Ué, mas só um pouquinho. Eu já recebi numa iniciativa de uma empresa, uma iniciativa, vamos gerar ideias. Uma ideia genial de alguém que disse, cara, a gente tem um conhecimento enorme nas pessoas, vamos consultar as pessoas, vamos ver o que elas têm de ideia guardada na gaveta, assim, né? E aí se criou um formulário para as pessoas. De ideias. E aí explicava a tua ideia e tal, e aí eu me lembro como se fosse hoje, assim, bem no pé, assim, era uma página única, dizia tempo esperado de desenvolvimento da solução, quanto que a pessoa achava que ia custar. Cara, se eu te responder isso aqui, não há inovação, né? Não. É um plágio, né? Não. Sim. Se eu sei que funciona Quanto custa? eu não tô inventando nada, né? Então, mas e a ansiedade de saber isso? Quanto é que custa e quanto tempo demora pra falar? Eu falo, né? Cliente chegar pro artista, pro Pablo Picasso, perguntar,
Cara, quanto tempo demora pra pintar o quadro? Pinta o quadro, pinta o quadro. Não vai sair nada, entendeu? Sim. Por quê? Porque é um processo criativo que vai gerar muito mais hipóteses falhas do que assertivas, né? E aí sim, entra na tolerância a erro ali, né? Que a Lu tava Que é o anotando elemento-chave ali na cultura da inovação. Isso é nossa, tolerância a erro, né? Ah, Porque então. daí a gente passa pra esse ponto, na Isso. realidade, né? Que é tipo, o quanto esse time que tá aqui tentando, o quanto eles estão tolerantes no sentido de, cara, a gente tá precisando dessa validação que a gente tá falando aqui agora, né? Vai validar isso. Ah, mas não funcionou. Tá, vamos validar outro negócio aqui. Isso. Tá, mas não funcionou. E a tolerância pra isso aí. Né? Então, Pra esse essa espaço é- de tempo. Isso. E Tu vai tentando e... Então, a tolerância ao erro é outra também que a resposta não morre aí, né? É a tolerância ao erro honesto, né? É assim, tu tá entendendo que as pessoas estão querendo acertar e tá dando errado. E aí, o que tu aprendeu com isso? Né? Então, o cara pulou na água lá pra aprender a ver o vídeo do Phelps, pulou na água, daí alguém filmou ele, daí ele afundou, daí volta, para, assiste o Phelps, assiste ali e diz, eu tô errando aqui na batida do braço, Aí, agora aprendi com eu, agora eu vou de novo, né? Um processo. E é o erro honesto. Agora, se o cara pulou na água e tá de sacanagem querendo afundar, daí Sim. não vai dar, né? Sim. Então é Sim. tolerância ao erro honesto e o que o erro vai te trazer de benefício? O aprendizado. Se tu não aprender com o erro, não adiantou nada. É uma coisa Então, que tu tem que avaliar, analisar bem. Exatamente. Precisa ter O que tolerância. deu de errado naquele momento, né? O que deu errado e como é que a gente faz diferente. E a outra coisa que é perigosa com a tolerância ao erro é que a diferença entre persistência e teimosia é mínima. É uma linha tênue entre ser persistente e ser teimoso. Persistente tu vai não tá dando certo e tu vai tentando de outras formas. Tu vai pivotando, tu vai fazendo outra abordagem. A teimosia tu vai ficar dando murro na ponta da faca, achando que um dia a faca vai ceder e não vai. Essa é a boa pergunta, essa é a boa resposta de entrevista de emprego, né? Porque quando das tuas qualidades, é só teimoso. Eu sou... E Eu sou também, teimoso. agora me lembrou, eu vi um vídeo também esses dias, que era sobre tu apresentar as tuas ideias pra ver se alguém ia comprar a tua ideia. Aí tinha uma pessoa que ela vendeu tudo, casa e tal, e ela fez se eu não me engano, uma mesa com um buraquinho no meio, que tu ficava com uma bolinha tentando encaixar. E aí, perguntaram assim, quanto tempo tu tá nisso, né, investindo nisso? 10 anos nessa ideia. Tá, mas olha só, não é viável. Isso aqui, né, todo mundo dando os pontos, todos os pontos... Não tem como investir nisso. E aí a pessoa disse assim, não, mas eu vou persistir. Daí falaram assim, tu deixou de viver 10 anos, tu perdeu casa, perdeu tudo, que era um caso real ali, que o cara tinha perdido tudo investindo numa coisa que ele simplesmente fechou os olhos e... Fechou os olhos. Ele ficou teimoso na Exato. ideia. Então, Exatamente o exemplo. E o que ajuda a tu não cair nessa armadilha é as tuas métricas de sucesso ou de fracasso. Então, se eu bater nessa métrica aqui, eu tô evoluindo. Se eu bater nessa métrica aqui, é o fracasso. Eu tenho que pivotar ou abandonar. E, por incrível que pareça, matar produto é absurdamente mais complexo do que criar produto. Matar produto é admitir que deu errado. Então tu deixa aquele produto lá, ele tá gerando nada, ele tá consumindo energia, e ele tá lá, ele não vai a lugar nenhum, e tu não mata ele, porque o dia que tu matar, tu assinou o atestado Sim. e falhamos. E essa cultura de não podemos falhar, É grande, né? nós fomos treinados a vida inteira para acertar. Então a falha não é um negócio aceito. Então assim, por quê? Porque normalmente a falha ela vem acompanhado de uma punição. Ela nunca vai vir ela não vem acompanhado de dizer falhamos e Um aprendizado. o que a gente aprendeu com isso? Exatamente.
aprendeu isso. Ah, ótimo. E o que a gente vai fazer diferente agora pro próximo ciclo? Isso. Aí tu tem um benefício da falha. Agora, se tu puniu e mandou embora a pessoa que falhou, tu vai contratar outra, qual é o risco de ela cometer a mesma falha de novo? Porque tu não tem o aprendizado? Tu mandou o aprendizado embora? Exatamente. Então isso é muito difícil. Claro, falando aqui sentado na mesa, sem botar um caminhão de dinheiro em cima de uma ideia que vai falhar, é muito mais fácil para mim falar. A gente tá opinando aqui é barbada, né? Hoje é barbada. Barbada. Então, mas aí a gente tem inovação e inovação, né? Então a gente tem inovação incremental e inovação disruptiva, que todo mundo fala, né? Inclusive o iPhone, não sei o que, isso é disruptiva. Mas isso é a minoria. Isso é a minoria do que acontece nos produtos e no mercado. A grande maioria de inovação, ela é incremental. Que quando tu olha o filme, tu vai dizer, pô, cara, que legal isso aqui. Comparado a 20 anos atrás, não tem mais nada a ver. Sim, mas a gente não pulou do 20 anos atrás para agora. A gente pulou para ser o filme. Foi evoluindo. Evoluindo. Então, que é a maioria do que se faz no mercado. E tu não consegue fazer uma inovação disruptiva. Vamos pegar aí as grandes empresas fizeram inovação disruptiva. Vamos lá, vamos pegar o Facebook. O Facebook hoje tem 3 grandes produtos. Sim. Né? A Meta, Metaverso, que esse já morreu, né? Natimorto. Então, assim, mudou o nome da empresa, mas não rolou. Aí, tu tem o Facebook, o WhatsApp e o Instagram. Desses 3, qual que parece ter menos sucesso para vocês atualmente? Facebook. Isso, que foi o que o Facebook, a Meta, criou, né? Os outros 2 eles compraram. Isso aí. Foi o primeiro que veio. O que eles criaram, os outros 2 eles compraram. Então é o seguinte, com toda a capacidade e com toda a genialidade, vamos dizer assim, sem entrar aqui em polêmicas do Marquinho, criou um produto que foi disruptivo. Não conseguiu criar o segundo, né? Não. Então ele teve... E nem inovar nada no primeiro também. E aí teve uma evolução meio que natural do primeiro, e os outros 2 que na nossa bolha parece ter mais sucesso, que é o Instagram e o WhatsApp, ele comprou, não foi criado. Mas então dá pra dizer, como tu estava falando antes, que o segundo tá matando o primeiro. O Instagram tá matando o Facebook. Que é muito forte essa frase, mas é que... Não, gostamos de polêmica, gostamos de polêmica. Na minha bolha, gostamos de polêmica. Na minha bolha, se eu sair perguntando pros meus amigos, eles vão dizer, cara, Facebook só não matei porque tem as fotos lá, porque não sei o que, mas ninguém usa. Eu já excluí o meu. Já foi o meu. Então, na minha bolha, agora eu não posso falar, porque eu não tenho os números, né, do Facebook para dizer, o cara vai dizer, cara, tá falando um absurdo gigantesco. A gente ganha a audiência, o usuário ativo é muito maior no Facebook, o dinheiro vem, tal. Agora, na minha bolha, o Instagram, não é só na minha bolha, assim, eu fui agora, recentemente, a Serra Gaúcha, que Flores da Cunha. Aí visitei umas vinícolas lá no interior de Flores da Cunha. E daí eles têm eles te dão um negócio. E eles têm o quê? Instagram. Instagram e WhatsApp. É só isso que eles dão. Eles não têm mais o íconezinho do Facebook. Até pode ter, mas... Entendeu? Então, antigamente tu via muita empresa pequena, tu pesquisa no Google, daí vê o site, né? Tu clica ali no site. Aí te levava pro Facebook, porque o cara não tem site. Sim. Tá, agora, mas tinha a lojinha do Facebook, o cara podia fazer lá. Vários tem Instagram. Então, fechando esse ponto, tu vê que é complexo. A inovação disruptiva que tu fala e sonha, ela é para pouquíssimos. Porque nem esses caras... Tem pouquíssimos exemplos. Exemplos do cara que conseguiu criar o segundo que produto. Que deu certo, né? Que evoluiu. E incremental, sim, essa a gente... Isso, a incremental. Mas aí dentro da incremental, ou dentro tu bifurca ela de novo. Porque tu pode fazer uma incremental no teu produto atual, que muitas vezes é vaca leiteira, ou tu faz uma incremental de um produto substitutivo, o concorrente daquele principal. Porque tu não vai conseguir pivotar aquele lá. E aí, quando teus concorrentes estão copiando tua vaca leiteira, tu tá fazendo o próximo. Aí tu vai olhar quem é que faz isso.
é a Gillette, né? O cara tá sempre com o barbeador na frente. Então, quem que mata o produto da Gillette? A própria Gillette. Se ela matar o produto dela, ela garante que o concorrente não vai matar. E daí, cara, como é que tu desenvolve uma cultura aonde tu tá trabalhando para produzir um concorrente do teu produto que, como diriam meus contemporâneos, está na crista da onda. Sim. Tu tá... Nossa, surfista de plantão. O Renato, que é outro cara, o teu produto tá no auge do sucesso e tu começa a dizer, cara, deixa esse cara que ele vai sozinho e vamos criar o produto que vai matar aquele cara ali. Isso também é complexo. Agora, pensa o seguinte, tu tá criando um produto, aí como bifurcou, né? Deixa uma disruptiva de lado, que é mais rara. Aí nós vamos juntar essas duas coisas, aí o time multidisciplinar, tolerância ao erro, dentro de uma inovação incremental. Aí tu pergunta, no produto atual ou no novo? Cara, no produto atual, a tolerância ao erro é menor, né? Com certeza. Porque tu vai mexer no produto que tá faturando uma grana, tá sustentando tua empresa, vamos supor. E se não der certo, tá se mantendo de certa forma, né? E aí, tu imagina tu cometer um erro ali e tu indisponibilizar, ou tu lançar um produto com... Tu precisa dar um recall, não vamos nem falar de produto digital, que tu mata o produto, né? Tu tá fazendo o Gol há 40 anos... E daí é o que eu ia dizer, várias indústrias automobilísticas. E aí tu lança uma versão, tu vai inovar e tu lança o produto com um puta problema lá, com perdão da palavra aqui. Não, tá liberadaço. E aí o que acontece? Tu provavelmente vai jogar a imagem daquele produto lá, cara, e talvez tu tenha que matar aquele produto de vez, porque a tolerância ali tu já tem, né, todo um compromisso. Outra coisa, tu tem os lover, né? Aí o lover, tu vai mexer lá, o lover vai dizer, enquanto ele não perceber o ganho, ele vai te odiar que tu mexeu naquele negócio que ele adorava. Mas isso é uma loucura isso, né? Porque eu admiro muito essas pessoas que fazem essa estratégia já de criar um negócio já pensando que daqui a pouco ele vai matar aquilo ali e já vai ter um outro. Isso, então isso é uma cultura, né? Não tem a ver com a tecnologia nem nada. Tu não pode conformar, tem aquela figurinha lá que tu faz, o produto nasce, daí ele faz uma rampagem, daí ele chega aqui e quando ele começa, eu não sei qual câmera deve dar quando ele começa a apontar para baixo, tu começa o teu outro produto novo tem que vir aqui, então para te ficar nesse patamar de cima, senão se tu deixar ele cair lá embaixo, talvez tu não consiga fazer rampar de novo, não tenha tempo porque o concorrente entrou antes, né? Então, muitas vezes tu vê o cara tá, né, deitado em berço esplêndido ali, no sucesso do produto, e o teu concorrente vem aqui. Quando até porque ele já tá de olho em ti, né? Começou a cair, ele já tá pensando assim, tô vendo o que é o problema dele pra... Tu não tá vendo, mas ele tá vendo. Exato. Então, se tu não ocupar esse lugar, alguém vai ocupar. Porque o teu cliente, por mais lover que ele seja, ele vai dizer, cara, não dá mais. O outro chega com uma inovação naquilo ali. Ele é muito melhor. Eu adoro, mas, cara, não dá mais. Não dá mais, né? Vamos ser sinceros que não dá mais. Isso aqui deu, né? Infelizmente, seus caras estão obsoletos e nós vamos ter que trocar lá pro outro. Então, essas coisas, se tu não ocupa esse lugar, alguém ocupa. Então, tu tem que ter essa cultura extremamente complexa. Extremamente complexa. Fazer isso. Aí, como é que a gente linka isso com as pessoas? O time multidisciplinar. Bom, se tu tá querendo mexer no teu produto atual, é aconselhável que tu tenha um número relativamente importante de pessoas que conhecem o produto atual para saber o seguinte, cara, vamos mexer aqui, isso aqui qual é o impacto que pode ter no produto, eu domino esse produto e tal, e alguns questionadores dizendo, não, mas é por aqui, faz o papel do que o teu concorrente está fazendo lá, tu não tá vendo. Agora, se tu vai criar o produto substituto, ele é muito mais tolerante ao erro, porque o que tu vai fazer? Tu vai te posicionar como um concorrente. Então tu vai lançar um produto aqui, que ele é menos pretensioso, que vai ter pouquinhos usuários. Fica mais fácil. Aí tu vai errando, vai pegando feedback deles, e daí quando tu vê, o cara vai dizer assim, eu não sei o que tá... era uma história aí, que eu acho que tava falando de marcas de carro, não vou citar aqui. Aí o cara disse, não, cara, isso aí não, tu tá louco pra comprar isso aí não presta. Eu tenho que comprar o B. Aí, cara, tu sabia que o A e o B são a mesma empresa? Então, ele tem
probabilidade maior, e se a gente for olhar para as estratégias que os bancos usaram, assim, tu vai ver que o banco digital, muitos deles, eles começaram com outra marca. Então, assim, por que o Bradesco não moveu o Bradesco digital, fez o Next? Né? Exatamente. Então, por quê? Porque no Next, provavelmente vai pegar uma galera mais jovem, mais tolerante ao erro, mais não sei o que, tu vai experimentar. Sim, a modernização ali, ela pode ser falha até determinado momento que não vai impactar pode ser tanto. incompleta, pode não ter todos os produtos. É um MVPzinho ainda, tá tudo bem. Tá tudo bem. Se der errado, tu diz, beleza, valeu e tal, um abraço. Aham. E se der certo, tu começa a comer migrar. quem? O Bradesco, sei lá, chutando aqui, né? Então, tu vai fazendo isso. Aí tu precisa de pessoas, né? Voltando lá, as pessoas. Então, nesse produto substitutivo, é melhor que tu tenha um grupo maior de pessoas desapegado à solução atual, né? Mas agora eu fiquei com uma dúvida. Dá para dizer, então, que o Bradesco, por exemplo, é disruptivo? Não, o Next é disruptivo e o Bradesco é uma transformação incremental, uma inovação incremental. Pode ser que sim. Agora, independente se ele vai continuar sendo um banco, vai fazer a mesma coisa, sim. Entendeu? Pode ser que ele é uma evolução, não seja ser disruptivo. Sei lá, O Next. isso. Porque ele continua sendo um banco. Dentro da nossa conversa, opinando agora, virou, né? Vamos botar na opinião aqui. Dentro da nossa conversa, ele é muito mais. Eu entendo nesse ponto de vista que o Marco tá falando agora. Ele até pode ser considerado algo disruptivo porque ele tá saindo do físico e indo pro digital, sabe? Mas, de certa forma, se tu analisar, ele é a mesma coisa. Então ele ainda pode ser um incremental embaixo dos panos. É complexo. Porque ele vai fazer a mesma coisa. Ele tá fazendo a mesma coisa. Só que de uma forma diferente. Só que de uma forma diferente, exatamente. Ele Não não vai vai ter criar uma necessidade nova. Só não vai ter o físico. Ele... Não sei. Entendeu? Não sei. Talvez em algum momento ele tenha que Pode ter ser que queira até ter, mas o ponto é que ele não vai criar uma... Vamos pensar, uma outra coisa que pode ser, que muda comportamento. Tu tinha o... Eu já falei isso aqui na outra, eu acho. Tu tinha o Garmin GPS e daí veio o Waze. Cara, quando tu usa o Waze, tu pensa, como é que eu vivi até hoje sem isso, cara? Então isso mudou o comportamento. Tu vivia. Né? Mas a partir daquele momento ele mudou o teu comportamento. Perfeito. Então, claro, do alto grau de irresponsabilidade que nós estamos aqui falando sobre o Next, o Bradesco e tal. Que não Desculpa, até vou falar assim, e fique claro, tá? A gente não tá aqui fazendo de conceito de banco, de financeira, nada. A gente tá aqui literalmente falando um papo talvez bem disruptivo de algo que a gente tá supondo e opinando para chegar numa exemplificação do papo de inovação. Do ponto de vista do usuário. Isso. E aproveitando, antes da gente seguir, quem não curtiu, curte e compartilha, se inscreve no canal. Critica. Coloca para poder criticar bem. Isso. Então essas questões, o que é disruptivo, o que não é disruptivo, isso é complexo e não é esse o ponto. Exato. O ponto é como é que tu perpetua a tua empresa. Esse é o ponto. Agora, se é através de inovação disruptiva, ou é incremental, ou é criando produto substituto, matando teu próprio produto, isso vai, cada caso é um caso. A única coisa que é garantida é que se tu ficar fazendo sempre a mesma coisa e achando que vai ter um resultado diferente, vai morrer. É a definição de insanidade. E aí tu volta pra multidisciplinariedade. Isso aí. Eu li aqui pra não errar. Porque aí tu vai ter... Então, como é que tu compõe essa equipe, né? Desta forma. E aí tem outra variável. É que ambiente tu cria. Então, assim, tu cria um lab ou tu bota isso na operação do dia a dia? Se a tua Essa era a próxima pergunta mesmo, entrando na... Por quê? Porque o lab, ele pode ser uma alternativa, porque tu separa, tu segrega e daí tu fica ali criando, né, o novo, sem se preocupar com tu matar um leão por dia. Mas ao mesmo tempo tu não pode ficar completamente desplugado da realidade atual. Sim. Porque o negócio é vivo, ele vai ser atualizado. Então, se tu tirar uma fotografia agora e mandar os caras ali entrar em quarentena e ficar lá pensando a solução, quando ele sair do outro lado, dizer, cara, o mundo muita mudou. coisa mudou. O que tu viu aqui, então, tu precisa ter contato com a realidade, mas ao mesmo tempo não estar comprometido com gerar o resultado de curto prazo. Então,
No lab, o que a gente chama de startup dentro da corporação, tu vai ter uma probabilidade maior de conseguir fazer a inovação e a experimentação e a tolerância ao erro acontecer. Porque senão, se tu vai fazer na tua operação do dia a dia, tu vai fazer nas horas vagas e como eu falo, né, tá todo mundo cheio de horas vagas aí na corporação, vai andar numa velocidade sensacional, 0. Então, a gente bifurcou várias coisas, né? Bifurcou a inovação disruptiva para a inovação incremental, a inovação incremental no próprio produto ou no produto substituto, Perfeito. né? Com o lab ou com a operação do dia a dia. Então por isso que nós falamos que não dá para chegar com consultoria de inovação pronta e dizer faz assim. Tu tem que ter o background das possibilidades e entender o momento da empresa, o produto da empresa, os problemas da empresa e aplicar aquilo ali. Porque não tem uma igual a outra. É muito difícil. E é perfeito assim, dentro desse contexto de quase 1 hora aqui de papo, vocês já viram o sinalzinho lá, né? A gente entendeu bem qual é a tua não, mas vou dizer dificuldade, mas o processo de trabalho de vocês em não conseguir chegar numa consultoria pronta. Isso. Tu tem que entrar, tu tem que levantar, tu vai identificar, cara, mas a gente vai chegar no disruptivo ou a gente vai chegar no incremental? A gente vai criar um produto novo ou a gente vai mexer naquele lá? Né? Então, cara, não é barbada, não é fácil. Se eu não entendo o problema de negócio, eu não sei se tu tá no caminho adequado ou inadequado. E aí volta para aqueles 3 perfis iniciais lá que tu falou, relacionado ao pessoal da Apple. Isso. Né? E tipo, o cara de produto precisa entender produto, precisa entender do marketing ali, né? E o marketing focado na ideia do produto. Né? Na aplicação do produto e a tecnologia para viabilizar o cara isso. Agora, esses perfis, tu tem eles todos em casa? Normalmente tu não tem. Duvido. Tu não tem. E se tu tá montando uma célula nova de inovação, tu não tem. Aí o que tu vai fazer? Chama salsista. Então, aí www.salsista.com.br People as a service. Talvez o pessoal... Pô, mas é isso aí. Então, eu tava conversando com o Renato antes, luxo. talvez a gente até seja super criticado aí pelo pessoal de RH, que assim, Tomara que sim, porque é de hater e aí o vídeo por quê? Porque a gente fala de PaaS, né, Plataforma as a Service, IaaS, Infraestrutura as a Service, SaaS, que é Software as a Service. Então eu vou pagar por uso. Tá, e aí eu falei pro Renato, e o People as a Service, o PaaS não de plataforma, de People. Nossa, que coisa horrível, tu tá falando de pessoa como serviço. Eu tô falando de conhecimento como serviço. Isso aí. Porque é o seguinte, pensa que tu tá montando uma célula, ou tu tá uma frente de inovação, tu tá fazendo um investimento para tentar encontrar uma hipótese de solução para um problema com um time multidisciplinar. Tu não sabe se tu vai chegar na hipótese e se tu chegar se ela vai ser viável. Daí tu vai contratar. Tu vai contratar um engenheiro agrônomo, que tu não tem na empresa, tô chutando aqui, um matemático, tá? E um químico. Para um negócio que tu não sabe. Sim. Tá, tu tem onde acessar essas skills, esses conhecimentos e aplicar a isso. E se isso der certo, tu passa a ter essas pessoas dentro da tua empresa. Então, quando tu falou, tem essa... Claro, tu tem essas pessoas. Não, eu já tenho, mas eu não tenho nenhuma disponível. Então, tu vai contratar, vai chamar a Salt, tu vai chamar a empresa que tu achar que tem essa skill e tu vai contratar a ESA Service. O que é o ESA Service? Tu vai contratar para essa frente. Se essa frente tracionar, tu encontrar a hipótese, testar e ela funcionar, tu isso vai crescer, tu vai se estabelecer. Aí tu decide se tu quer continuar com essas pessoas que tu tem as a service, continuar lá, se tu vai incrementar isso com pessoas tuas, né? Se tu vai mover internamente, se tu vai contratar novas no mercado, se tu vai fazer um misto disso, aí é outra história. Mas como tu não contrata hardware para testar uma hipótese, como tu não contrata software para testar uma hipótese, por que tu vai contratar gente que vai demorar? Então tu vai atrás dessas pessoas e vai aplicar o conhecimento delas para ali. Que daí eu chamei de People as a Service, que provavelmente muita gente não vai gostar desse nome. Mas eu vou te dizer o seguinte, isso para mim é um baita de um nome para gerar um terceiro episódio, cara. Porque daí nós vamos botar aqui tu sentado aqui e bota um pessoal aqui das BPs aqui sentada e a gente vai criar um debate sobre isso, cara. Porque eu acho massa essa expressão. Eu acho massa essa colocação, esse adjetivo, né? Sendo colocado. E isso vai diminuir o risco.
Não, vai diminuir o risco e vai incrementar o conhecimento. O que não dá pra tirar de contexto, vou falar várias vezes, que daí as pessoas não conseguem cortar o vídeo, é tirar de contexto e dizer que, cara, tu tá falando de uma commodity, tu tá falando de usar as pessoas. Não, eu tô falando de conhecimento. Sim. De conhecimento. A serviço de uma hipótese. Então é por isso que eu vou experimentar, vou usar o conhecimento. Ó. Ou tu tem, vou voltar para as minhas analogias da medicina. Tu tem um médico que tu paga por mês, pro dia que tu ficar doente, tu ir lá. Não, né? O teu médico é as a service, né? Sim. Tu precisa do médico, tu vai lá, usa ele, paga ele por aquele período que tu tá doente. Ah, mas eu pago o plano, não interessa, o plano faz a mesma coisa. Não, mas o plano também faz a mesma coisa. O plano só vai solicitar e pagar ele quando for as porque tu não sabe das 150 especialidades médicas qual que tu vai precisar, tu não consegue contratar nenhum médico que dirá 150. Então tu paga o acesso a eles. Mas é as a service, né? É isso aí. Agora, não tô falando de pessoas, eu tô falando de conhecimento. Não é... Isso vai ser engraçado, porque eu espero, inclusive, eu gosto da ideia de haters, tá? E eu quero que esse vídeo de haters, então se vocês estão vendo esse vídeo agora, vocês vão compartilhar com todo mundo que vocês conhecem de RH, de business partners, aí, de departamento pessoal e tal. Larga esse vídeo e fala, olha o cara maluco lá falando que é people as a service, não sei o que vai ter que bombar. E aí eu vou puxar exatamente pra esse papo dizendo de novo, né, sobre um terceiro episódio, porque, cara, é massa conversar, né? É massa conversar. Eu acho que rende mais um aí. Claro que rende, não bem só sobre isso, mas tem muita coisa pra falar, cara, é muito mas legal, esse voltado a pessoas, a conhecimento. Interessante. Claro que sim. Claro que sim. Tirando a brincadeira, é verdade. Inovação é gente, é cultura, tecnologia. Então, preciso cultura, preciso prática, né? Como diz o Riva lá, a inovação é prática. Tu não aprende inovação sem praticar inovação. Tu precisa exercitar tudo isso, praticar. A tolerância ao erro. Praticar, né? Sim. Eu errei, e o que eu aprendi com isso? O que eu vou fazer de novo para não errar? Então, tudo isso é prática. E prática é de quem? De pessoas. Exatamente. E daí as pessoas criam cultura, porque eu falo, a empresa tal é muito arrogante. Nunca vi uma cadeira arrogante, né? Um computador arrogante, que a empresa é isso, cadeira, mesa e tal. São as pessoas daquela empresa que se comportam de forma que pareça arrogante. Por uma orientação cultural que seja, mas ela é orientada por pessoas. Cultura. Então, inovação também é cultura. Né? Então, depois a gente vai chegar lá no produto, na tecnologia sim. e tal. Mas aí eu vou dizer o seguinte, aproveitando que você está falando sobre isso e dessa forma, assim, e que a gente, obviamente, vocês entenderam que a gente chegou no final do episódio, depois que eu já tô aqui nesse jogo de cintura pra não vai, não volta, já manda um recado ali, ó, pra aquela câmera, exatamente sobre isso que a gente tá falando aqui agora, sobre essa função de cultura, que o que as pessoas têm que fazer, elas têm que mudar a cabeça relacionada à parte de cultura pra inovação. Eu acho que esse é um ponto que a gente falou, né, sobre isso tudo, assim. Então, fica aberta a câmera para um recadinho final já, teu. Responsabilidade. Não, mas o resumo da ópera é o seguinte, inovação é cultura, não é tecnologia. É prática, não é exclusivamente teoria. Então a gente precisa ter a cultura e praticar o questionamento dos produtos atuais, o erro, o aprendizado com o erro. Não é tecnologia, não é o presidente dando um recado que agora a gente vai ser inovador. Boa. Pessoas, no final do dia, pessoas, prática e cultura. Boa, perfeito. É isso aí, matou a pau. Olha aí, ó. E aí, como vai puxar para o encerramento, né? Então, deixo aqui meus agradecimentos mais uma vez. Obrigado, cara. Sempre é ótimo. A gente entra em discussões, papos e opiniões. E aprende. E aprende. Espero que todos os haters venham para nós. Porque é massa, porque por mais disso, essa função dessa discussão que a gente tem aqui sobre inovação, ela abre muitas vertentes de muitos papos, né? Porque, tipo, a gente começa a falar de um negócio de pessoas, a gente já foi pra multidisciplinar, a gente voltou pra, cara, parte de inovação e tipos de inovação. A gente vai girando e vai voltando. E vai voltando, tem previsto, então, um terceiro episódio não digo sobre não, pessoas. Então eu vou encerrar a minha parte com uma frase que eu me dei conta há pouco tempo e que serve muito para os ambientes de inovação. Olha aí. Eu nunca aprendi qualquer coisa ganhando uma discussão. Toda vez que eu ganhei uma discussão, eu não aprendi nada. Eu só aprendi quando eu perdi a discussão. Perfeito. Boa. Então,
se é hater ou não é hater, assim, cara, aonde é que tá a linha de raciocínio errada, aponta. Toda vez que tu ganhar uma discussão, tenho certeza que tu não aprendeu nada. Opinem, comentem. Aprende, né? Exatamente essa é a função, é o que a gente sempre pede, né, pra galera Eu quando sempre vier. torço pra que minhas teorias estejam erradas. Pô, perfeito, perfeito, porque se tu tá debatendo... Cara, vou até acabar esticando aqui, né? Vi um comentário do Clóvis de Barros esses dias sobre isso. Que é tipo assim, quando tu tá numa discussão e essa pessoa fala pra ti tudo aquilo que tu quer ouvir e é o que tu sabe, o que tu já manja, cara, tu só sai perdendo. Né? Não ganhou nada com isso. Não ganhou nada com isso. Agora, se tu tá tendo uma discussão, tu tá entendendo, tu pode, como ele disse, tu pode refutar o que tu quiser, tu não é obrigado a aceitar. Mas se ela tá dizendo algo contra aquilo que é o teu pensamento, tá te botando pra raciocinar, aí tu vai ter uma evolução, por mínima que seja. É exatamente esse ponto aí. Com isso fica o encerramento desse filósofo episódio final aqui no Threadcast, né? Último recadinho. Diga, Lu, manda. Curtam, isso, compartilhem, sempre. se inscrevam no canal, coloquem sugestões, coloquem comentários no vídeo. É isso aí. Vem com todos os comentários, perguntas, dúvidas, sugestões. Acho que até comentando sobre isso que a gente tá falando aqui, até pra ter mais assunto, mais e mais assunto que a gente gosta de conversar. E reforço. Renatão, obrigado pela presença de novo. Sempre é massa, né, quando a gente tá conversando aqui. Marcão, de novo, obrigado. Lu, valeu pela parceria. Valeu pela sempre, parça, né? e a gente agradece mais uma vez aí vocês. Até o próximo episódio do Threadcast. A gente vai se falando aí. Valeu. Tchauzinho. Valeu, obrigado.